Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, mais uma vez, agora para falar de Burger King. E eu vi a necessidade de falar rapidamente aí, fazer análise mais rápida do Burger King, porque é basicamente um caso super interessante de luta contra a irracionalidade e em prol da consistência na tomada de decisão. Então, assim, para entender de onde eu venho, vale a pena dar uma olhada nos vídeos que eu fiz sobre o Burger King do dia 12/3, onde a gente tem aquela abertura do desconto por causa da realização de lucros de alguns sócios. E aí ali justamente eu estava buscando uma operação, uma posição para entrar na faixa dos R$ 22. E o dia 20/3, logo após a entrada, onde eu faço análise do quarto trimestre de 2018, e aí sim eu defino ali qual é a tese de investimento e o porquê do investimento que eu fiz, né? Mesmo assim, a gente vê aí o quê? Primeiramente, antes de qualquer coisa, é importante avaliar como é que está a tese de investimento, independente do preço que a ação tá exibindo. Então, assim, eu acho que esse é o ponto principal aqui. A gente viu a ação afundar nos últimos dias e mesmo assim, se a tese não mudou, a nossa decisão deveria ser consistente, não deveria mudar. É isso que eu estou fazendo exatamente. Então, assim, vamos ver primeiro o que se manteve da tese, e aí a tese, para quem quiser saber mais a fundo, está naqueles vídeos que eu citei agora há pouco, mas a gente vê ali que o crescimento continua forte. Quando a gente vê a receita operacional líquida, a gente vê que ela cresce 37,9%. No trimestre avaliado, o quarto trimestre de 2018, a gente viu que ela cresceu 37,4%. Então, e agora nesse, uma manutenção quase no mesmo nível ali quando a gente compara primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018. Quando a gente vê o EBITDA, a gente vê ele batendo ali um crescimento de 42,4%, frente 50,6% no último vídeo que a gente fez. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Para a gente ver se a tese de investimento ainda faz sentido, certo? Same Store Sales, ou seja, a quantidade de venda, o aumento da quantidade de venda nas mesmas lojas, 5,9%. Isso, como vocês podem ver aqui no gráfico do lado, sob uma base muito forte, ela vinha num crescimento de Same Store Sales muito forte. Então, mantém aí sim um ritmo, mesmo com essa queda no nível, mantém aí o ritmo porque está crescendo forte sobre uma base forte. A gente vê ali que a redução de custos continua, porém, mais nos custos gerais e administrativos, a gente vê uma queda de 4,9% para 4,2%. Isso sempre quando comparado o custo geral e administrativo como proporção da receita operacional líquida. Então, continua esse movimento. O marketing diferenciado e agressivo também continua, que é algo que eu citei no vídeo de análise do quarto trimestre de 2018, que é algo que me agrada. A gente viu aí mais recentemente a campanha lá ligada à censura da campanha do Banco do Brasil e também no panorama internacional a gente viu aquele lançamento do lanche infeliz, né? Que era meio que um contraponto ao McLanche feliz do McDonald's, no sentido de deixa eu me sentir como eu gostaria de me sentir. As duas campanhas eu achei bem interessante, então bem alinhadas com aquilo de agressividade no marketing, coisa que eu gosto, coisa que já estava na nossa tese de investimento antes. Além disso, a gente vê que a empresa está aí com caixa líquido. Sim, esse caixa líquido tem uma redução de 324 milhões aproximadamente para 170 milhões, isso comparando o último período, né, o quarto trimestre de 2018, com o primeiro trimestre de 2019. De qualquer forma, essa redução do caixa líquido vem com uma redução da dívida de 41,1% e a diferença de caixa, a redução ali no caixa, é por causa de uma aquisição de franquias feitas em abril de 2018 e que agora teve desembolso. Então, assim, a redução ali é alinhada justamente com a tese de investimento que a gente estava falando, que é de crescimento, que é de foco em crescimento. Então, super positivo, vem naquela direção, está indo na direção, tem uma redução na dívida líquida, mas tem uma redução, desculpa, no caixa líquido, mas vem na direção correta. E quando a gente olha lá os focos, e aí mais uma avaliação menos numérica, né? A gente vê que ali o Popeyes vem crescendo forte, 6 meses aí já está com 11 lojas, sendo super bem recebido pelo mercado. A gente vê que o foco continua em crescimento, inclusive a redução do caixa líquido ali vem para suportar essa opinião e mais alguns pontos que eu vou citar agora à frente. E a gente vê também que ela continua com aquele foco em tecnologia e delivery, que está super se encaixando ali com a operação. Inclusive, a gente consegue ver o reflexo disso ali no EBITDA e na margem operacional, né?
Os pontos que mudaram da tese, e esses são importantes a gente avaliar a fundo, justamente para a gente não se enganar com wishful thinking e achar que a tese continua igual, é o quê? O lucro líquido, que diga-se de passagem foi noticiado como desaba 65,4%. Eu acho isso engraçado, por quê? Porque o desaba ali dele significa uma alteração de 8,8 milhões para 3,1 milhões. Mesmo assim, a gente teria que levar em conta o IFRS para que fosse esse 3,1 milhões. Primeiro ponto é assim, se a gente vai considerar o IFRS 16, que é uma nova norma contábil, para avaliar o lucro líquido e essa queda, esse desabamento, a gente teria que usar isso daí também para avaliar o EBITDA, e aí a gente não veria um crescimento no EBITDA de 42,4%, a gente teria visto um crescimento no EBITDA de 136,4%. Então, assim, começa por aí, já é meio estranho avaliar uma coisa por uma medida que não é comparável por definição e outra por uma medida por outra medida que daí é comparável. Então, aí já começa estranho. Segundo ponto, eu acho que é o ponto mais importante, é que assim, quando a gente vê a diferença ali entre o lucro desse período e o lucro do período passado, daria ali 5,7 milhões. Esse 5,7 milhões representa aí, esse desabamento de 5,7 milhões representa aí 0,86% da receita operacional líquida. Ou seja, eu não vejo nem como representativo para de fato a operação da empresa. A gente tem que sempre olhar de forma muito crítica esses números, justamente para evitar esse tipo de efeito que parece gigantesco quando a gente vê ali o percentual, quando a gente compara de uma forma um pouquinho mais racional, a gente vê que não faz tanta diferença. De qualquer forma, a gente continua, a gente vê que a geração de caixa foi negativa, e sim, foi negativa e cresceu negativa. Por que essa redução por que esse fluxo de caixa operacional veio negativo e bem negativo? Sazonalidade de vendas, o primeiro período do ano, primeiro trimestre de 2019, sempre tem uma sazonalidade de venda ali que a empresa sente. Além disso, a gente vê que o que reduziu drasticamente, o que transforma essa geração de caixa operacional em negativo, é justamente o delta capital de giro, que é o quê? O aumento no capital de giro. A empresa está em franca expansão, a empresa está crescendo, é natural que o capital de giro puxe mais dinheiro. Então eu vejo como sim, é um ponto negativo, mas é um ponto negativo alinhado com a tese de investimento. Então, talvez algum desconto, sim, talvez algum desconto frente ao preço do papel, mas não o desconto que foi dado nos últimos 3, 4 dias, né? Que na minha opinião é absurdo. De qualquer forma, a gente segue, e aí quando a gente vê ali o custo de mercadorias vendidas, mais despesas de vendas, a gente vê que ali também teve um crescimento, por mais que pequeno, foi 0,7% de crescimento quando a gente compara o custo da mercadoria vendida mais o custo mais as despesas de vendas frente à receita operacional líquida. Então, assim, é um custo que aumentou ali marginalmente. De qualquer forma, houve sim um aumento. E quando a gente vê aquele aumento é basicamente na despesa de vendas. Por quê? Porque a gente tem ali uma ampliação nos tipos de canais de venda. Então, a gente tem ali novos canais de venda que exigem, naturalmente, com o aumento da operação, uma maior despesa. Então é natural e faz parte, novamente, está alinhado com a nossa tese de investimento que está focada ali, no crescimento e melhoria operacional. Quando a gente olha para custo de mercadoria vendida, a gente vê que tem inclusive uma melhora que dá ali um pequeno offset de 10 basis points, ou seja, 0,1%. Não é uma grande coisa, mas a gente vê que a operação está indo na direção correta. A piora que teve foi por causa do crescimento, da mira no crescimento, que é justamente o que a gente gosta na empresa, o que eu gosto pelo menos. E o custo de mercadoria vendida teve até uma melhora. Então, assim, eu vejo como esses 3 pontos não sendo 3 pontos que justifiquem um desconto que a gente teve aí nos últimos 3 ou 4 dias. Tendo isso em vista, o que acontece? A gente vê ali que quando eu entrei a primeira vez, o desconto era por causa da realização, que eu via como irracional aquele desconto todo. Fui lá e entrei. E aí falei, pô, se cair, se afundar mais, eu vou entrar mais. E a gente vê que do dia 10/5 ao dia de hoje, a gente viu o preço oscilar ali de 21,60 para 18,59 na mínima de hoje, o que dá aí 14% de desconto. Eu acho completamente desproporcional e irracional esse tipo de desconto. Quando a gente fala do que está acontecendo, e eu acabei de explicar aqui ponto a ponto qual é a diferença que a gente tem ali entre a tese que a gente estava disposto a pagar R$22 antes e agora com um desconto de 14%, por que não estaria disposto a pagar? Então, como você vê pela minha posição aqui do lado, eu não faço bravata, então assim, a ação está caindo consistentemente, com força. Na minha opinião, como eu falei hoje no Instagram, inclusive, enquanto fazia uma compra, mais uma compra, é irracional. Então você vê aqui pelo meu posicionamento no papel,
Eu acho que a empresa continua muito alinhada com a tese de investimento. Se a tese de investimento continua válida e a empresa continua alinhada com aquilo, a minha decisão não deveria mudar, porque o meu processo decisório é baseado exatamente naquilo. Então, eu continuo super comprado na empresa, continuo vendo aí um ano brilhante para ela e a gente deve ver, na minha opinião, uma virada forte nesse preço assim que as coisas começarem a andar. A gente vê aí um posicionamento bem positivo, tanto do presidente do Senado quanto do presidente da Câmara, sobre passar a Previdência, então isso daí deve ser mais um ponto que pode ajudar ele numa virada forte. Por hoje eu fico por aqui, espero ter sido claro, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe e a gente se fala amanhã.